I'm thankful for my life. I'm thankful for my story and everything that brought me here. I'm thankful for God in my life, and I'm thankful for Jesus. I'm thankful for Jesus. Without him, I just cannot tell you my story anymore. There's no Junior's story without Jesus' story anymore. I'm thankful for the Holy Spirit, and I'm thankful for the Holy Bible. That's my rock. I'm thankful for my family. That's my basis. I'm thankful for my pet. I'm grateful for my dreams, my company, my English course, Fluent 6, and Hartwell Quest and Hartwell University, my partners. I'm grateful for 2021, for all the presents God gave me this year, like this shirt, this necklace, and the special person who gave me this present, who was a great present in my life this year. I'm grateful for all of you, my friends. Thank you very much for being here all this time with me on Instagram. And I'm thankful because 2022 we'll be pretty happy together. Happy Thanksgiving Day. Hello, 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 how are you doing, my friends? Esse vídeo que você acabou de assistir agora foram os meus stories da última quinta-feira no meu Instagram, que foi o dia de ação de graças, que a gente chama no inglês do Thanksgiving Day. Então, Junior, por que hoje, no sábado, você está postando esse vídeo aí pra gente? É o seguinte, eu quero te explicar uma coisa. Você sabia que o Thanksgiving, ele é o maior feriado prolongado que nós temos nos Estados Unidos? E ele é o mais importante feriado do ano para os americanos? É verdade. Começou na quinta, hoje é sábado, e eles vão comemorar o Thanksgiving até amanhã, que é o domingo. Então é por isso que hoje eu estou colocando esse vídeo para você, para te fazer entender todas essas coisas. Mas quero te perguntar uma coisa, e você? Sobre o que você é grato, sobre o que você é grata, o que você tem para agradecer hoje? Agradecer a Deus, agradecer a vida, agradecer pelas coisas que você tem, pela sua família, agradecer pelo seu emprego, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, pela pessoa que você se tornou, pelos seus sonhos, pela pessoa que você quer ser daqui para frente. Qual o seu motivo de agradecer? Pode ser que você esteja enfrentando aí algum momento difícil na sua vida, e eu falei sobre isso também com vocês nos últimos stories que eu coloquei, né? Eu fiquei umas 3 semanas sem postar quase nada no meu Instagram, porque eu andei passando por uns momentos bem difíceis, ainda estou passando na minha vida, mas apesar de tudo que a gente está passando, a gente tem que agradecer, porque é verdade que o céu está aberto, a gente está com o sol aí brilhando para todo mundo, apesar das dificuldades no caminho, sacode essa poeira, joga a poeira para cima, continua caminhando, que o céu vai se abrir, essa tempestade vai passar e você vai colher bons frutos sobre isso. Então sejamos gratos hoje sempre pelo Thanksgiving. Eu quero te explicar por que hoje eu achei interessante fazer esse vídeo aqui para vocês, explicando por que o Thanksgiving é tão importante para os americanos, o que tem de diferente nesse feriado tão legal, que é o Thanksgiving Day, Thanksgiving Weekend, o que a gente tem assim nos Estados Unidos para a gente ter esse feriado que é mais importante para eles do que o Natal, é mais importante para eles do que a Páscoa, mais importante do que qualquer outro calendário do ano. Então se liga aí que eu vou falar algo de muito importante para vocês. Eu sou grato por esse canal, sou grato por ter vocês aqui, e hoje é nosso primeiro vídeo aqui no YouTube com esse canal em formato da Fluent 6, né? Eu resolvi transformar esse canal como canal oficial da nossa empresa, do nosso curso de inglês Fluent 6, e a partir daí eu vou poder postar muito mais material específico para vocês. Inclusive, vocês gostaram dessa camisa? Olha que legal, a Fluent 6 Hartwell Quest, que é a nossa parceira americana, né? Que é o curso americano que nos apoia, a Faculdade Americana à Distância, com o qual nós temos parceria. Hoje eu tenho o prazer de falar para vocês que a Fluent 6 é o curso de inglês oficial da Faculdade à Distância Americana da Flórida, Hartwell University, do grupo Hartwell, que também tem toda a grade de cursos Hartwell Quest. O nosso curso Fluent 6, inclusive, funciona dentro da plataforma americana Hartwell Quest, e sou muito grato por isso, não somente nesse Thanksgiving, mas por tudo isso que a gente tem colhido, tem trabalhado e vai colher muito mais daqui pra frente. Sou grato por todos vocês, meus amigos, que têm acompanhado o nosso canal aqui, e daqui pra frente a gente vai continuar tendo muito conteúdo e vamos ter muito mais, tá bom? Com muito mais frequência, em nome da Fluent 6. É um oferecimento Fluent 6 em parceria com a Hartwell Quest aqui no canal para vocês. E por que o Thanksgiving tem sido um feriado tão importante no calendário americano? Vou explicar isso para vocês agora. Bom, sejam gratos por hoje, pelo Thanksgiving que foi na quinta e continua sendo até amanhã, né? Esse feriado prolongado que eu expliquei para vocês. Apesar de todas as dificuldades que vocês têm enfrentado, eu também tenho passado por momentos assim um pouco difíceis na minha vida pessoal, mas nada disso impede que a gente seja grato nesse dia.
let's go! Vou explicar tudo isso para vocês. Vamos explicar um pouquinho da história do Thanksgiving e também por que ele é um feriado assim tão importante hoje para o calendário americano. Let's go! Bom, então vamos lá. Acho que uma coisa que todo mundo tem bastante dúvida é o seguinte, Junior, quando que é o Thanksgiving afinal, né? Esse ano foi no dia 25, tem ano que é no dia 28 e tal. O Thanksgiving não tem uma data, um dia do mês correto. Porque quando que acontece o Thanksgiving? É sempre no final de novembro, numa quinta-feira de novembro. Então coloque isso aí, always remember, it's always on a Thursday, sempre numa quinta-feira. E qual quinta-feira? É sempre na quarta quinta-feira de novembro. Então, conta aí, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta-feira de novembro. Ah, Junior, e quando a gente tem uma quinta-feira? Não, esquece. É sempre na quarta quinta-feira de novembro. E aí, você vai entender o porquê que essa data é tão importante, por vários motivos, religiosamente, questão de comércio, questão de cultura, questão de ser um feriado mais prolongado, que os americanos não têm tanto, então a cultura deles é muito interessante, e é isso que eu vou te contar agora. Então você pode me perguntar assim, Junior, qual que é a história? Quando que surgiu isso? Eu vou simplificar isso aqui pra você, tá? Eu não vou ficar contando uma história gigante. Basicamente, existem duas versões de histórias do Thanksgiving. Uma bem triste, bem ruim. E outra, um olhar assim mais romantizado da coisa. E aí eu deixo pra você ficar com aquela que você quer mais. Oficialmente, o Thanksgiving começou desde o início ali da chegada dos primeiros peregrinos nos Estados Unidos, peregrinos ingleses. Você sabe que os Estados Unidos são um país fundado pelos britânicos, né, como colônia. Tinha as 13 colônias ali desde o início. E esses fundadores, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles chegaram em um inverno muito rigoroso. E você sabe o seguinte, quando eles chegaram lá, ao que hoje são os Estados Unidos da América, não tinham casas estabelecidas, uma estrutura, era um novo mundo, né? Eram os primeiros moradores ali, de fato, daquelas colônias. Então, eles chegaram e tinham um inverno assim muito forte, muita neve, muito frio mesmo, e nada de estrutura ali para passar esse frio tremendo que eles estavam. E muitos morreram, muitos não aguentaram passar por aquele clima rigoroso, bem forte, bem agressivo. E muitos fizeram amizades com os índios ali, e acabaram conseguindo passar por aquele período, plantaram, colheram, e depois desse inverno rigoroso, eles colheram muito, assim, o milho deles, aquelas coisinhas que eles tinham ali na plantação, e conseguiram sobreviver, vencer esse momento de dificuldade. Então a história, o lado bom, diz que eles se juntaram com os índios ali que moravam naquela região e comemoraram juntos um dia oficial de agradecimento por terem passado por aquele momento difícil, por terem sobrevivido, por estarem colhendo ali. Então tudo que eles colheram, eles ofereceram a Deus e agradeceram por tudo aquilo. O lado ruim é que muitos índios foram mortos, né, por esses primeiros colonizadores, e isso é verdade também. E aí eu vou deixar pra você, é uma história simplificada, não vou entrar em detalhes, mas eu vou deixar pra você escolher o lado bom, se você quiser assistir, ou o lado ruim também. A gente não precisa negar nem o lado bom, nem o ruim da história, existiram ambos. E essa é a história do Thanksgiving, um dia que foi criado desde o início ali, para agradecer por aqueles que sobreviveram, né? Os ingleses que sobreviveram, os colonizadores que sobreviveram, também os índios que sobreviveram. E a gente pode ficar com o lado do agradecimento, de ter passado por uma fase ruim, uma fase triste, e agradecer a Deus, agradecer a vida, agradecer por tudo que a gente tem pela vida, por aquilo que a gente está colhendo, a nossa vida que a gente plantou e pôde colher depois de toda a tempestade também. Houve um lado ruim, óbvio, muito ruim, um massacre realmente aconteceu ao longo da história, ao longo dos anos, principalmente depois daquele período de colonização, momento de expansão americana ali, houve um massacre muito grande, que infelizmente é algo que não pode ser apagado da história. A gente não quer apagar a história, infelizmente teve esse lado ruim e a gente lamenta muito por tudo isso. Agora, o Thanksgiving surgiu como uma forma de agradecimento pela vida, por tudo que eles puderam colher depois daquele momento de inverno rigoroso, daquele momento de morte. Houve vida, houve colheita, então há muito motivo para agradecer também. Bom, e por que o Thanksgiving é um feriado tão importante, como eu falei para vocês? Existem basicamente 3 motivos para isso. O primeiro motivo é o seguinte, como que os Estados Unidos foram fundados, né? Os Estados Unidos da América. Bom, desde o início existem 2 tipos de pessoas que fundaram os Estados Unidos. Número 1
eram presos, eram pessoas, em sua maioria, daqueles presos que receberam uma carta de liberdade para ir morar no Novo Mundo, né? Eles não teriam como sair da cadeia ali na Inglaterra, no Reino Unido, e receberam uma carta de liberdade. Vocês vão sair daqui, mas vocês vão morar em outro continente. Vocês vão construir a América, construir tanto o continente, as nossas colônias, quanto construir a vida de vocês em liberdade. Então foi daí que surgiu o sonho americano, né? De liberdade, de prosperidade, e muitos daqueles presos eram presos por dívida. Pessoas que acabavam contraindo dívidas, não tinham como pagar, iam presos, e aí eram presos, não tinham como sair dali para trabalhar, para receber dinheiro para poder pagar, então enfim, iam passar o resto da vida dentro daquela cela e receberam uma carta de liberdade, vamos dizer assim, para construir a vida do próprio suor, do próprio trabalho, do próprio esforço em uma nova terra. O sonho americano de construir a nova vida de liberdade, de prosperidade, e um segundo povo que também tem a ver com liberdade, mas liberdade religiosa. Eram os puritanos, né? Que eles não tinham liberdade de poder caminhar na sua fé puritana dentro da Inglaterra. A Inglaterra tinha a igreja da Inglaterra ali. Não vou entrar em questão religiosa para contar tudo para vocês, mas essas pessoas não tinham liberdade religiosa de ter uma fé diferente da igreja anglicana da época. Então, eles acabaram migrando para aquelas novas colônias que existiam ali na América e puderam construir uma nova vida. Então aquelas pessoas eram muito religiosas. Então, se você for reparar a quantidade de expressões que a gente tem no inglês hoje que tem cunho religioso, né? Você vai entender o porquê. Porque os Estados Unidos foram fundados por pessoas que buscavam essa liberdade religiosa. Então é importante você saber esse contexto ainda hoje para entender todas essas expressões, palavras que vêm de um fundo assim histórico religioso, cristão protestante, né? São essas pessoas que não tinham essa liberdade onde moravam e migraram para poder viver essa liberdade na América. Então você pode imaginar o porquê que existem tantas expressões assim como, por exemplo, oh my gosh, que substitui, né, a palavra God, porque eles acreditavam que não podia falar o nome de Deus em vão, que era pecado, os 10 mandamentos e tal. Então vem de um fundo religioso. Jeez, por exemplo, que é uma expressão assim para a gente poder falar nossa surpresa, jeez, é para não se usar o nome de Jesus, Jesus. Tem outros, por exemplo, heck, né? What the heck? Heck não é nada, é simplesmente uma expressão para você não falar a palavra hell, que é a palavra inferno, que é a palavra forte, religiosamente. As pessoas não gostam de falar esse tipo de palavra forte, né? Essa expressão forte, assim, então, fazer uma substituição. Existem várias outras expressões que têm cunho religioso no inglês, então a gente vai entender que é daí. E o Thanksgiving é uma forma de agradecer a Deus por tudo que a gente recebeu. Então o Thanksgiving tem um grande fundo religioso. Segundo motivo, que é muito importante também, é uma questão de comércio. Na quinta-feira de Thanksgiving, eu já falei pra você que o Thanksgiving nasceu ali na quarta quinta-feira de novembro, foi estabelecido como a quarta quinta-feira de novembro o Thanksgiving, e o dia seguinte é a sexta-feira de Black Friday. Hoje é sábado, né? Então ontem a gente teve o Black Friday. Junior, o que é o Black Friday? Imagina você o seguinte, a gente tá no finalzinho ali de novembro, já quase início de dezembro, hoje é dia 27, logo mais tem a final do Mengão, vou torcer pro meu Mengão. A gente está quase no final ali de novembro e início de dezembro já vão começar as vendas para Natal. Então imagina você que as lojas, elas têm aqueles produtos que sobraram do estoque do ano todo e elas precisam colocar esse estoque para fora de alguma forma, né? Então elas fazem literalmente uma queima de estoque, o estoque do ano todo que sobrou, e elas colocam ali 50, 60, 70, 90% de desconto nos Estados Unidos em cima daquilo que sobrou do ano todo. Eles já tiraram o lucro do ano em cima daqueles produtos e o que sobrou eles precisam colocar para fora nessa sexta-feira para aproveitar o sábado para poder montar a loja toda. E segunda-feira de manhã já está com estoque de Natal para vender. Então, esse é o objetivo do Black Friday. Então, você tem ali quinta, sexta, sábado e domingo esse comércio tão grande de Thanksgiving, de Black Friday nos Estados Unidos. E a gente tem o terceiro motivo que eu vou falar para vocês, que é também muito importante, que é o motivo de ser um feriado prolongado. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com tradução também, eu trabalho com tradução simultânea, interpretação simultânea, português, inglês, português. Trabalho no Brasil, trabalho fora do Brasil, Estados Unidos, Israel também faz parte do nosso roteiro. A gente viaja ao Brasil com grupos de americanos, enfim. E às vezes é difícil para explicar para esses americanos por que no Brasil a gente tem tanto feriado, e às vezes tanto feriado prolongado, né? A gente tem aí carnaval, a gente tem a gente emenda feriado. Quando o feriado é na quinta, a gente emenda sempre a sexta. Quando o feriado é na terça, a gente emenda a segunda. Nos Estados Unidos não existe nada disso, né? Vamos dizer que feriado é aí na quinta-feira.
folga quinta, trabalha sexta, trabalha sábado, dependendo do seu emprego, você trabalha no domingo, feriado é na terça, você trabalha na segunda, folga na terça, volta a trabalhar na quarta, e são pouquíssimos feriados que eles têm nos Estados Unidos e outros países de língua inglesa, né? Mas estou falando basicamente dos Estados Unidos porque o Thanksgiving é um feriado americano. E o Thanksgiving é o único feriado prolongado que eles têm no ano, no calendário deles, né? Junior, e o Natal? Natal eles folgam ali dia 24, dia 25, voltam a trabalhar no dia 26. E a virada do ano? Gente, eles fazem a virada do ano, dia 2 estão trabalhando de novo. Então, assim, o americano não tem essa cultura de ficar emendando feriado, sabe? Então, isso é muito interessante, uma cultura muito diferente. E eles não têm metade dos feriados que a gente tem no ano também, não, tá? É algo muito diferente. Então, quando eles têm a questão, assim, de um feriado prolongado, é esse feriado no Thanksgiving. E é algo muito importante porque o Thanksgiving acaba sendo um feriado prolongado para a família. E aí eu vou te dar alguns motivos disso. Nos Estados Unidos, eles não têm tanto essa cultura do Brasil. Eles são mais frios, Junior, eles não são tanto família. Não quer dizer disso, é uma questão de cultura. Eles são um pouquinho mais distantes. Então é muito comum para eles, assim, você ter realmente familiares bem próximos, morando em cidades diferentes, estados diferentes, principalmente pelo seguinte, algo que você vê com muita frequência no Brasil, são filhos morando com pais a vida toda. Vai fazer faculdade, volta para casa, enfim. Nos Estados Unidos, isso não é nada comum de acontecer. Você tem um filho que sai e vai para a faculdade, por exemplo. Acho que você já reparou nas séries, nos filmes americanos, que vocês têm, assim, longas despedidas, né? Quando o filho vai para a faculdade, isso acontece por quê? Porque ele não vai mais voltar para casa. Acabando a faculdade, essa pessoa continua morando, às vezes na cidade que fez a faculdade, ou vai procurar outra cidade para morar, onde vai conseguir um emprego mais facilmente. Mas o fato é que esse estudante, concluindo a graduação dele ali, ele não volta mais para casa, não tem isso. E se voltar para casa, assim, até como uma forma de cultura social, eles entendem como um caso de fracasso, não é um caso de sucesso. Então o normal para eles é o filho não voltar para casa. Então, às vezes, assim, a gente tem filhos morando em outros estados, que é muito comum, né? Vai pra faculdade, passa uma faculdade para outro estado, vai morar nesse outro estado e fica morando lá. É muito comum mesmo, muito natural para eles isso. E eles aproveitam o Thanksgiving para voltar para casa, para ver as famílias durante esse período, né? Voltam às vezes na quarta, voltam na quinta e ficam até o domingo e voltam para suas casas no domingo. Então passam ali quinta, sexta, sábado e domingo, esse feriadão prolongadão, em família, com a família, comendo as comidas típicas de Thanksgiving. E aí, você gostou de saber toda essa parte cultural do Thanksgiving? Vocês sabem quais que são as comidas que a gente tem, as receitas típicas? Não? Vocês querem saber? Então escreve aqui embaixo pra mim. Quero que você deixe no seu comentário aqui também o seguinte: por que você é grato? Você viu no início do vídeo eu falando de tudo que eu sou grato na minha vida hoje. Sou grato por esse canal, pela Hartwell Quest, que é a nossa parceira. Eu sou grato pelo Flow in Six English Course, que é o nosso curso de inglês, que eu também tenho tanto prazer de trazer aqui no canal Flow in Six pra vocês. Tudo isso de inglês. Daqui pra frente a gente vai ter muito mais coisa, muito mais material, prometo pra vocês. Vamos começar aqui uma maratona sobre tempos verbais. Vocês querem essa matéria aqui pra vocês? Acho que sim, né? Comenta aqui embaixo. Escreve aqui pelo que você é grato. E se você quer saber as comidas típicas americanas, vou trazer alguns amigos americanos meus aqui também, se vocês quiserem. Se vocês escreverem aqui embaixo pra mim que vocês querem isso, tá bom? Vou trazer esses amigos pra falarem da culinária americana, de tudo que a gente tem a esse respeito aí. Diz pra mim se vocês estão com essa vontade de saber, essa curiosidade. E a gente se vê no próximo vídeo. See you! Well, now that all of this has been said, and I'm turning on the fan right now because it's pretty hot, there is a couple of things that I'd like to share with you right now. You know that I've been a little distant from Instagram the last 3 weeks, and I'd like to tell you a little about why I've been a little far from you here on Instagram the last 3 weeks. The truth is that the last 3 weeks have been very hard and very sad for me. There are some sad things happening in my life right now. This is normal. Our life is like a roller coaster, ups and downs, and this is pretty normal. And the last 3 weeks have been very hard for some things that happened to me, and this is life. And I felt the necessity to be a little distant from you. I'm pretty sorry for that, and this is the best day for me to be returning, right? Thanksgiving Day. And I hope you understand that I needed some days to breathe, to swallow everything. I wouldn't like to give you details of everything. You don't need to know everything, but I needed some time to rest, to breathe,
you know. It's important. And well, although all of that, I'm pretty grateful for all of you, my friends. That has been about 2 years that I'm here on Instagram, and you have been following me all this time. And I'd like to tell you that I'm very thankful for all of you. And this is the best day. There's not better day for me to say all of these things to you, because it's Thanksgiving Day, and I'm pretty thankful for all of you in my life. I'm thankful for this page, and I'd like to tell you that I will continue. I will come back. I'll continue doing all of the things that I do. I'm coming back little by little. I hope you understand that. But here I am.